A mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Pode botar, vem. Outra. Essa aqui. Ali, primeiro. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem. Uma boa noite
A todos que aqui se encontram em nossa igreja, aqueles que também de casa, lá de cima, estão assistindo, não lá de cima, mas de suas casas, mas estamos transmitindo lá de cima do mezanino, a todos nós que aqui estamos, a todos que estão aqui acompanhando este culto, essa transmissão, este momento também de podermos nos encontrar como igreja em mais um domingo, nesta noite. Eu quero dar boas-vindas e eu gostaria de deixar logo de início uma palavra de saudação de um texto que é indicado para o domingo de hoje, do Novo Testamento, da carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Esse é um texto de Paulo aos Tessalonicenses, porque essa comunidade era uma das primeiras comunidades cristãs. Essa é uma comunidade que ansiava, de uma forma bem forte, bem imediata, a volta de Cristo. Uma promessa de Jesus Cristo e algo que nós confessamos, que Cristo voltará. Jesus havia ensinado que ele voltaria, e essa comunidade então tinha um anseio muito grande, eles aguardavam esta volta iminente de Cristo. Porém, algumas coisas começaram a acontecer naquela comunidade. Algumas pessoas começaram a falecer naquela comunidade. E Jesus Cristo não voltou como eles imaginavam naquela hora, naquele ano, naquele momento que eles aguardavam. E a fé começou a desanimar, começou a dúvidas. Afinal, será que Cristo vai voltar mesmo? Será que essa promessa é verdadeira? Será que dá para confiar nos discípulos, nos apóstolos? Será que o que Jesus ensinou é verdade? Então o apóstolo Paulo escreve essa carta e diz que nós não podemos ser ignorantes, ou seja, nós precisamos buscar e conhecer e ter a consciência daquilo que Jesus prometeu. E se ele prometeu, ele irá cumprir, porque nós temos esperança. Então ele diz, não seja ignorante como aqueles outros que estão tristes, porque alguns dormem, uma expressão de falecimento, de morte, mas nós temos esperança. E aí o apóstolo Paulo atesta com todas as letras que sim, Jesus voltará e nós ressuscitaremos. Porém, ninguém sabe o dia e a hora. Nós estamos próximo ao advento. Logo, logo o advento está aí, o Natal está chegando, gente. O Natal está chegando e chega esse tempo de advento, que é o tempo do calendário litúrgico que nós falamos sobre aquilo que há de vir. Né? Falamos da vinda de Jesus, mas é uma vinda também que aponta para a sua volta, o seu retorno, para buscar a sua igreja, o seu povo, e nos reunir também nesta festa do céu que Ele tem preparado para cada um de nós. Que esse texto, ele nos encoraje a encontrar esperança em Deus, que esse texto nos motive também nessa noite a compreender as promessas de Jesus Cristo e aceitá-las com o coração, com a nossa fé viva, ativa e consciente. E por isso, queremos pedir que esse Deus também esteja conosco, que nos abençoe nesta noite. E aqui nós nos reunimos como igreja cristã, em nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos ao nosso Deus, busquemos este nosso bom pastor que é Cristo, que nos faz um só rebanho. Vamos cantar esse hino, um só rebanho. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É meu amor que nos olha
Adoramos a ti, em um só Espírito adoramos a ti, um só rebanho, um só pastor, fruto, Senhor, este teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver. Deus amor e por nós quis morrer. Deus amor e por nós quis morrer. Convido aqueles que puderem a nos colocar de pé para um momento de oração. Nesse momento de oração, possamos também nos colocar na presença desse Deus e também buscar a Ele a misericórdia, a graça e o perdão. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, por tu seres o nosso Deus, por tu, ó Senhor, nos reunires hoje neste espaço, junto com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, que estão também em seus lares, em suas casas, de tantos lugares, para junto conosco que aqui estamos, buscar a Tua presença, a Tua palavra e também a Tua graça, ó Deus. Senhor Jesus, purifica-nos também do nosso pecado, daquilo que temos cometido contra Ti, para que possamos Te louvar com lábios puros e também encontrar na Tua palavra, nesta noite, a orientação para a nossa caminhada contigo. Perdão, Senhor, por nossas falhas, omissões, sonda o nosso coração, ajude-nos a perceber aonde estamos falhando. Talvez também estamos perdendo a esperança, talvez estamos nos entristecendo com tantas coisas ao nosso lado e não conseguimos mais olhar para as Tuas promessas ou até duvidamos delas. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nos deixamos nos dominar pelas coisas do mundo, nos deixamos dominar por filosofias, por outras ideias, e isso vai nos desviando do Teu caminho, isso vai enfraquecendo a chama da nossa fé. Que o Teu Santo Espírito, Ele nos conduza, que o Teu Santo Espírito esteja conosco. Derrama sobre nós, ó Pai, o Teu perdão. Isso nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. No Salmo 70, salmo indicado para este domingo, lá diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. É um pedido, o mesmo pedido que os cristãos são chamados a dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, apressa-te, não me deixe sozinho. E nós temos em Cristo essa promessa de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nos dá a promessa do perdão, que também hoje vos anuncio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com esse perdão queremos cantar e louvar ao nosso Deus, nos preparando também para a pregação desta noite. Cantai e folgai, o Messias chegou. Podemos nos sentar e cantamos esse hino que fala da vinda de Jesus, de sua morte, de sua ressurreição e de sua volta. É um hino que conta a história de Jesus do início ao fim.
Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Dai louvores, celebrai, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai, já vive Jesus. Cantai e folgai, pelos ímpios sofreu, satisfez a justiça, seu sangue verteu. Dai louvores, celebrai, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai, já vive Jesus. Cantai e folgai, temos livre perdão, pois Jesus nos oferta real salvação. Dai louvores, celebrai, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai, já vive Jesus. Cantai e folgai, hoje a destra de Deus intercede por nós das alturas dos céus. Dai louvores, celebrai, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai, já vive Jesus. Cantai e folgai, o Senhor voltará, como Rei glorioso nas nuvens virá. Dai louvores, celebrai, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai, já vive Jesus. Obrigado, pessoal do louvor, que também nos assiste. Depois queremos cantar mais. Quem tem suas Bíblias, eu convido a abrirmos a nossa palavra de Deus no texto de Mateus, capítulo 25, 1 até 13. Nós vamos também estar projetando ela aqui, para que você possa acompanhar, mas se você tem a sua Bíblia, quiser acompanhar, deixá-la aberta, para perceber também cada versículo, fique à vontade, faça isso, também é bom. Mas se você não tem elas contigo, também pode acompanhar o texto na versão da NVI, que vai ser projetada também aqui no Data Show. Mateus 25, de 1 até 13, texto indicado também para este domingo, que nós estamos celebrando hoje. Assim diz o texto: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Até aqui, esta palavra do nosso Deus. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, e luz para os nossos caminhos. Convido para uma oração. Senhor nosso Deus, que esta palavra nesta noite nos ajude a compreender esta tua promessa. Que esta palavra, ó Deus, ilumine os nossos corações, aqueça a nossa vida e nos ajude a também sermos prudentes e bem preparados para esta promessa e o cumprimento final dos teus planos de amor para conosco.
Isso oramos a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós já estamos, como eu falei no início do culto, próximos do Advento. E por isso esses textos começam a aparecer, anunciando, falando sobre a volta de Cristo. O nosso advento cristão. Nós aguardamos a volta de Cristo. E esse texto, essa parábola das 10 virgens, ele se encontra num contexto maior. Se você tem a sua Bíblia, você vai perceber que lá no capítulo 24, Jesus começa a falar sobre as coisas do fim. Jesus começa a predizer como serão as coisas nos últimos dias. Sinais dos fins dos tempos, ele fala. Ele diz que o Filho do Homem aparecerá como um relâmpago, que ninguém vai perceber, quer dizer, todos perceberão, mas ninguém sabe o dia e a hora. De repente, ele surge como um relâmpago. E aí, a partir disso, ele começa a contar parábolas, que nada mais são do que histórias baseadas em fatos reais, que querem complementar o ensino de Jesus sobre a sua volta, sobre as coisas dos últimos dias, e sobre tudo aquilo que ele havia ensinado lá em Mateus 24. Essas parábolas querem clarear os seus discípulos sobre o que ele estava ensinando, e dar aos seus discípulos a certeza dessa promessa que ele também estava proferindo, promessa que perdoou por toda a cristandade até nós, hoje, que aguardamos o retorno de Jesus. E quando a gente olha essa parábola das 10 virgens, né, entrando com o noivo, o que significa isso? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que nem toda parábola ela precisa ser compreendida nos mínimos detalhes, como se cada detalhe fosse um significado. Algumas sim, como a parábola do semeador, e Jesus mesmo explica cada solo, cada semente, e vai então elucidando aquela parábola. Mas a grande maioria das parábolas, elas precisam ser entendidas no todo. Por isso Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a... E aí ele conta a história. Então, toda a história que ele conta, quer nos levar para compreender o reino de Deus em nossas vidas. E, no caso aqui, o reino de Deus na perspectiva da volta de Cristo, da consumação, da concretização dos planos de Deus para as nossas vidas. E que história ele conta? Ele conta uma história baseada em fatos reais. Dentro da cultura judaica, quando nós vamos pesquisar, estudar e analisar como funcionava a cultura do matrimônio, o Michael e a Susan estão aí se preparando, né, para o casamento deles, né, naquela época era um pouquinho diferente, mas seguia alguns padrões. O primeiro momento era o contrato, firmar um contrato entre as famílias. Não sei se alguém aqui, eu acho que nossa geração, ninguém aqui teve essa experiência, né, de casar com alguém que foi firmado o contrato entre famílias, não sei, né, aquele tempo antigo que os pais conversavam com outros pais, né, meu filho aqui, né, interessado, minha filha também, né, e aí fazia aquele contrato. Naquela época era muito comum isso, então se firmava um contrato, uma aliança entre ambas as partes. Depois disso vinha o noivado, que era algo muito importante e era uma confirmação daquele contrato entre as famílias. Tão importante e tão sério, de que se uma mulher, por exemplo, viesse a perder o seu marido, ela era considerada viúva, mesmo não tendo casado no sentido total, mas só como noiva. Lembra da história de José e Maria? Eles eram noivos, né? E José quase pede uma carta de divórcio, de tão importante que era o noivado. Então, o noivado era a confirmação de um contrato. Havia uma cerimônia pública e ali, diante das pessoas, eles firmavam aquele contrato que havia sido feito entre as famílias. E depois, cerca de um ano depois, então, dentro daquela cultura, acontecia a festa de casamento. Hoje é tudo junto, né? A gente vai no cartório, firma o contrato, depois recebe a bênção e vai para a festa. Tudo assim quase no mesmo dia, né? Naquela época, as coisas eram um pouquinho mais devagar, né? E então tinha essa festa. E nessa festa acontecia o seguinte: a noiva, ela ficava na casa do pai, e o noivo ia buscar a sua noiva, e lá havia uma festa, e ele pegava a sua noiva, então levava para a sua casa, e aí então fechava todo o ciclo do matrimônio, do contrato, noivado e a união física entre os dois noivos, né, entre o homem e a mulher naquele contexto. Tudo isso era o matrimônio
né, que acontecia naquela cultura. E Jesus usa esse exemplo, que era bem conhecido, todo mundo sabia, para falar sobre o reino dos céus, para falar da sua volta. E ele usa, então, a terceira parte dessa relação matrimonial, que é o cortejo. O noivo saía de sua casa com seus amigos e encontrava no caminho algumas mulheres, algumas damas de honra. Sabe aquela daminha que entra na frente do casamento, jogando flor, trazendo aliança, né? Então, só que ali eram 10. 10 damas de honra, 10 mulheres virgens, que representavam a pureza, que representava toda essa questão também para o casamento. Elas poderiam ser filhas dos pais, ou filhas dos amigos, né, pessoas envolvidas na família, e essas mulheres, essas damas de honra, acompanhavam o noivo até a festa e entravam na festa junto com o noivo. Então elas iam segurando lamparinas para iluminar o caminho, né, do noivo, junto com seus amigos e assim por diante. Né? Imagina? Legal, né, Michael? Sair da tua casa, caminhando, encontrar as damas de honra no caminho, vai lá buscar a Susa depois, né? Imagina que joia, pelas ruas de Oxford, assim, né? Que legal. Naquela época era assim, né? Que bom que mudou, né? Então, joia. Então, Jesus pega esse tema, o cortejo do noivo que vem buscar a sua noiva. E nós não podemos esquecer que lá em Efésios 5, Paulo diz que Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva. Então, nós estamos falando do retorno de Jesus. Jesus veio ao mundo e, ao vir ao mundo, Deus faz uma aliança com cada um de nós. Na ceia, nós vamos participar, o cálice da nova aliança. Deus faz um acordo, e esse acordo é o próprio Filho. Na cruz se estabelece esse acordo de Deus. Eu vou mandar meu Filho para levar a salvação a vocês. Na cruz e na ressurreição, esse acordo de Deus, essa aliança, ela é firmada. E agora o noivo vem buscar a sua noiva, para a grande festa. Ou seja, aquele tempo do noivado até o casamento, é o que nós poderemos dizer hoje, é o tempo da graça. É o tempo que nós, cristãos, estamos aguardando Jesus voltar, o noivo buscar a sua noiva. E essa história toda, então, nos fala sobre a importância de estarmos preparados para a vinda de Cristo. Sermos prudentes e não levar a nossa vida de fé de qualquer maneira, achando que de qualquer jeito a gente entra na festa só porque fomos convidados a ela. É interessante que nesse texto, as 10 virgens, as 10 damas de honra aqui, todas elas estão convidadas. Nós não sabemos se Jesus, ao falar de 10, ele está falando de um contexto natural, sempre eram 10 ou não, ou se ele quer dizer com isso uma simbologia numérica. Porque o 10 representa na Bíblia, em muitos textos, a totalidade. 10 mandamentos, por exemplo. Os 10 leprosos, né? Então, representa, de alguma forma, a totalidade de algo. Alguns historiadores dizem que o 10 é a soma do 3 e o 7. 3 é o número da perfeição, 3 é o número da unidade e o 7 da perfeição. Então, algo total, perfeito, unido, né? E assim por diante. Então, aqui, provavelmente, Jesus está dizendo, olha, a totalidade. Todas as damas representam a totalidade do povo, as pessoas que já ouviram do Evangelho, todas as pessoas que foram convidadas, em algum momento, para aceitar a Cristo e viver as promessas de Cristo. E o texto diz que 5 estavam preparadas para o inesperado. E 5 estavam confiantes. E que no final tudo ia dar certo, eu tenho tudo sob controle, né? Um pouco de óleo resolve. Vocês lembram aquela vez do avião que caiu com o time de futebol da Chapecoense? Lembra? O que os pilotos fazem muitas vezes? Eles calculam a rota, né? Vou sair daqui, vou para lá, tantos quilômetros, vou botar combustível suficiente do ponto A ao ponto B. Mas se algo inesperado acontece no caminho, se a viagem demora mais, se eu precisar dar algumas voltas, falta combustível. Mais ou menos isso que elas vivenciam aqui. Elas fazem um cálculo humano, o noivo vem, então vamos lá, ao chegar lá ele já vai estar lá mesmo, a gente já vai direto para a festa. As prudentes, elas sabem de que o dia e a hora o ser humano não sabe. Elas sabem de que o noivo pode atrasar, porque também às vezes acontecia isso. Naquela época Michael era o noivo, né? Agora é a noiva. Mas também era costume, muitas vezes, o noivo atrasar. E o noivo, de acordo com algumas pesquisas, diz que ele teria até a meia-noite de chegar na casa da noiva. Então esse era o prazo, até a meia-noite. Sabe aquele pai assim, ó, se até a meia-noite não chegar aqui pegar minha filha, hein?
né? Então, até meia-noite, o noivo tinha que estar lá. Então, havia uma lacuna, né? Por que eles não iam durante o dia? Porque era muito quente andar nas ruas de Jerusalém. Então, geralmente era à noite, no fim do dia, as mulheres iam com as suas lamparinas, e muitas levavam mais óleo, porque sabiam que poderia dar algum problema, e algumas achavam que estava tudo sob controle. Esse é o contexto. Jesus, com essa história, está falando para nós, mais uma vez, a importância de estarmos preparados, a importância de confiar de que as promessas de Deus vão se concretizar, mas que é no tempo de Deus, e não no meu tempo. É do jeito do noivo, e não do meu jeito. É o noivo que determina os passos, não são as damas que vão determinar para ele. E a chegada do noivo acontece de forma repentina, mas antes elas estão dormindo. Aqui nós não sabemos se é uma expressão apenas para dizer dormiram, como é um costume também naquela época acontecia, ou se ele está fazendo uma referência à própria morte, que é um dormir aguardando a ressurreição. Talvez Jesus já tinha algum aspecto, ou talvez os apóstolos olharam para essa parábola e depois dela tiraram essa conclusão de que estamos dormindo. Quando morremos, dormimos e aguardamos ser acordados por Deus, né? A voz de Deus abre os túmulos e nós ressuscitamos ou para a glória ou para a perdição, como diz o texto, né? Para o juízo eterno ou para a bodas do Cordeiro. Mas de qualquer forma, elas adormecem. Não precisamos aqui especular o que isso significa de fato, seja adormecer literal ou adormecer no sentido representando a nossa morte e ressurreição, mas o noivo chega e anuncia, alguém grita, os anjos anunciam: eis que o noivo está chegando, vamos ao encontro dele. E diz que ele chega à meia-noite, ou seja, não dá mais tempo para nada. O noivo não pode esperar, já chegou a hora, é a última hora. Existe uma editora chamada A Chama da Meia-Noite, alguém já ouviu falar? A Chama da Meia-Noite? Eles têm livros que falam muito sobre a volta de Cristo, eles têm até um relógio que eles vão contando, eles dizem, olha, nós já falta alguns segundos para a meia-noite do mundo e Jesus vai voltar. Então tem pessoas que tentam descobrir o dia e a hora e assim por diante. Mas aqui trata-se dessa última hora. Não há mais tempo de esperar, o noivo precisa buscar sua noiva. E as damas de honra estão ali para serem levadas juntos para esta festa. Mas algumas não se prepararam devidamente. Algumas imaginavam que, lá no final a gente dá um jeitinho, a gente encontra uma maneira. Afinal, fomos convidadas. Afinal, nós recebemos o convite. Estamos até trajadas para isso. Amados, em primeiro lugar, este sono aqui também é bom lembrar, não é no sentido de recriminação. Nossa, elas dormiram no ponto. Não. Mas Jesus quer evidenciar com essa expressão sono, que a verdade de que no dia da volta nós não teremos tempo para resolver pendências, que nós já podemos estar nos preparando já agora pela fé e pela confiança nas promessas de Deus. Não teremos tempos de nos auto-justificar por causa da nossa imprudência. Alguém aqui já foi imprudente no trânsito? Não precisa levantar a mão, tá? Mas você já foi imprudente no trânsito? Já acelerou demais? E já teve alguma experiência assim de dar petit, como a gente diz, né? A gente se dá mal por causa da nossa imprudência, né? Às vezes tombar o carro, atravessar, atropelar alguém, sei lá, bater o carro, ou pelo menos dar aquela opa, né? Por causa da alta velocidade. Geralmente o que acontece? Qual é a primeira coisa que a pessoa diz? Eu fui imprudente. É isso? Não. Ele encontra justificativas. Né? Ele diz, também, se não fosse esses buracos aqui na avenida, né? Não tinha acontecido isso. É que o pneu do meu carro está careca. É por causa disso que eu quase rodei aqui. E a gente vai tentando encontrar motivos. É a luz do sol que bateu no meu olho e eu não consegui enxergar. Mas se eu tivesse na velocidade certa, sendo prudente, cuidando da distância, eu ia dar tempo de desviar do buraco, eu ia conseguir passar por aquele sol no olho que pega, porque afinal, um monte de carro passou e ninguém bateu, só eu, por quê? O sol é o culpado? Então, a pessoa imprudente, a pessoa que não se planeja, a pessoa que acha que tem o controle da sua vida em suas mãos e de que ele vai conseguir dar um jeito em tudo, ele sempre encontra uma justificativa para além da sua imprudência, para justificar os seus erros, para justificar as suas faltas, para justificar de que não é bem assim como vocês imaginam. Mas no fundo,
São culpados da sua própria imprudência. Olhemos para o texto. Todas eram virgens. Todas foram convidadas. Todas estavam preparadas no básico, com a sua lamparina, com um pouco de óleo. Algumas tinham mais, mas todas tinham o mínimo necessário. Todas estavam vestidas para a festa. Todas aguardavam o noivo. Todas tinham o mesmo objetivo. Todas tinham lamparinas. Todas adormeceram. Todas foram acordadas com a mesma voz. Todas foram convidadas a ir até o noivo. Todas se levantaram, mas 5 estavam desesperadas, porque viram que as coisas não foram como elas tinham planejado. Elas perderam o controle da situação, e todo o esforço que elas fossem fazer naquele momento, não daria mais tempo. Nenhuma delas foi repreendida no texto, ninguém repreendeu elas. Elas simplesmente precisam resolver a situação, e aí elas têm 2 opções, 3, se jogar da ponte, isso elas não fazem, né? Poderiam. A outra, pegar emprestado. E a terceira, ir comprar mais óleo, à meia-noite. Quase que impossível fazer isso. Sabendo que o noivo tem que chegar na casa rápido. Tem que concretizar o seu plano, o seu matrimônio rápido. E aí elas tentam a opção de pedir emprestado. Por favor, empreste-me um pouco do teu óleo. E aí a gente pensa assim, quando elas dizem não, outra Bíblia diz nunca, né? E a gente olha, nossa, que falta de solidariedade, né? Pô, naquele momento, né, poderia ter ajudado. Mas na verdade aqui o foco de Jesus não é falar de solidariedade ou falta de solidariedade. O que Jesus está querendo dizer aqui é de que nós não podemos transferir a nossa salvação. Nós não podemos transferir a minha fé para o outro. Eu tenho muita fé, então pega um pouquinho da minha fé aqui, ó, e vamos juntos. A minha fé é a minha fé. A minha certeza sobre as coisas de Deus é a minha certeza. As minhas convicções, a minha confirmação de fé, ela é minha confirmação de fé. O meu pai e a minha mãe, eles não vão me levar para o céu. Eles podem me ajudar a crer no céu. Eles podem me ajudar a receber Jesus. Eles podem me levar a esta fé. Eles podem ser instrumentos de salvação na minha vida, sim, me ensinando o caminho. Mas eles não podem, com a fé deles, me levar para o céu. Tem aquela frase, né? Deus tem filhos e não netos. Deus é pai, não é avô. O meu amigo, a minha amiga, o meu irmão na fé, eles não podem me levar para o céu. Quem me leva para o céu é o próprio Cristo. Por isso eu preciso me agarrar nele, confiar nele e esperar por ele. E estar preparado para a sua volta. E não achar que lá na frente eu dou um jeito e eu encontro uma maneira de também dar as minhas justificativas sobre a minha falta de fé. Amados, o texto nem está falando sobre esforço, obras, está falando sobre confiança. Confiar no Cristo que vem e saber que Ele vem do jeito dele e não do meu jeito. Por isso, precisamos estar preparados. O texto continua. Elas saem para comprar óleo, como se dinheiro pudesse comprar a entrada dessa festa. E o noivo chega, pega as 5 damas prudentes, entra na festa da bodas do Cordeiro e a porta se fecha. Talvez a gente pense, nossa, que maldade, né? Cadê o Deus do amor? O Deus não é o Deus do amor? Amados, aqui não se trata de uma ação punitiva de Deus, mas se trata da concretização do plano de amor de Deus por cada um de nós. Haverá um tempo em que esse plano se fecha, se cumpre totalmente em nossa vida. A pergunta é se nós estamos preparados para vivenciar isso pela nossa fé, pela vivência da nossa fé. E as mulheres, é interessante que Jesus usa uma expressão que aparece em outros textos. Aquelas mulheres chegam atrasadas, provavelmente sem óleo, porque meia-noite não tem nem onde comprar óleo, e elas dizem, Senhor, Senhor, elas gritam, Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. E eu lembro de um outro texto que Jesus diz, nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, isso me lembra textos como o joio e o trigo, a separação das ovelhas dos bodes. Jesus usa várias expressões para dizer, não é porque nós somos membros
inscritos em uma comunidade cristã apenas, não é porque fomos batizados, confirmados, casados, sepultados na igreja, que isso vai me levar para o céu. O que me leva para o céu é se eu vivo o meu batismo, se eu vivo a minha confirmação, se eu coloco o meu matrimônio nas mãos de Deus, e se a minha morte é uma morte na esperança da vida eterna. A grande questão e que faz toda a diferença é como eu estou vivendo diariamente, constantemente, a cada dia, a minha fé. Sabendo que Jesus pode voltar hoje ou depois da morte. Mas o que eu faço com a minha vida hoje, com Deus, é também o que define como ela será dali para frente. Pelo batismo, ainda é o tema do ano, desse ano, já vai mudar. Pelo batismo somos convidadas a fazer parte do reino dos céus. No batismo Deus diz, você vai participar da minha festa, você recebeu um indispensável. A graça de Deus está contigo, o presente é teu, está aqui o convite para a festa no céu. Um dia eu vou voltar e eu quero te ver lá. No batismo nós recebemos isso. A graça de Deus, o amor de Deus. Nós somos incorporados na igreja, a noiva de Cristo. Pelo batismo, todos nós fazemos parte do cortejo para o céu. Em cada culto, em cada encontro, em cada momento, nós recebemos óleo para alimentar a chama da fé. Porém, não podemos nos assegurar de que um pouquinho de óleo, isso vai resolver. Fazer o cálculo matemático humano, eu fui batizado, fui confirmado, casei, está tudo certo. Meu pai era crente, minha mãe era crente, meu avô era pastor, bom, não. Todo dia precisamos estar preparados e alimentar a nossa lamparina, encher a nossa lamparina com o óleo do Espírito, com a palavra de Deus, com Cristo Jesus em nosso coração. O que faz a diferença, de novo, não é se somos batizados ou confirmados. Isso tem o seu valor. Mas o que faz a diferença é se vivemos o nosso batismo e a nossa confissão de fé diariamente, constantemente, aguardando a volta de Cristo. Podemos estar como aquelas mulheres, estar na igreja, vestido de branco, inscrito como membro, tocando no louvor, no cortejo, mas se não estamos devidamente preparados e conscientizados de que a vida cristã é muito mais do que situações pontuais, e de que momentos na qual eu considero que eu consigo dar conta lá no final de alguma coisa, deixa para depois, lá no final eu dou um jeito. Nós não entendemos o que é viver a eternidade de Cristo já agora pela fé. Portanto, para mim o que esse texto me ensina não é olhar para a porta fechada e nem para a palavra de Jesus, a palavra dura de Jesus. Eu não os conheço. Para mim esse texto não quer nos atemorizar. Por mais que tenham palavras de juízo, por mais que tenham palavras duras e por mais que tenha a imagem da porta fechada. Mas nós estamos no tempo da graça. Jesus conta essa parábola para que nós tenhamos tempo de planejar, preparar, aguardar, e mesmo que venhamos dormir, morrer, falecer, ou até dormir no ponto mesmo, mesmo assim, quando ouvir a voz de Deus, que a gente possa levantar, buscar e saber que nós estamos devidamente preparados para entrar na grande festa. O meu desejo para a sua vida e para a minha vida também é de que os nossos olhos foquem não na porta que se fecha, mas no noivo que vem. Que os nossos ouvidos não fiquem presos ao não vos conheço, mas levanta-se, eis que o noivo vem. Amados, o céu não é conquistado no grito, Senhor, Senhor, estou aqui. O céu não se compra na última hora. Nossa salvação é pessoal e intransferível. O céu é dado por graça ao que crê, confia, aguarda e se prepara até o último dia. Portanto, Jesus diz no último versículo, vocês que me seguem, vocês que andam no cortejo comigo, vocês que entenderam a salvação, foram batizados, confirmados na fé, vigiem, ou seja, estejam preparados, vigiem, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Estamos no tempo da graça, tempo de buscar a Cristo, tempo de expectativa, tempo de carregar as nossas lamparinas com o óleo da palavra de Deus, com o agir do Espírito Santo, com a presença de Cristo, com o amor do nosso Pai. Deus em Cristo, e pelo nosso batismo,
convida todos nós para este cortejo, que estejamos preparados, não só para andar com Jesus, mas para entrar com Jesus na glória e participarmos do banquete eterno. E que a nossa oração seja aquela de Apocalipse, lá no último capítulo: Maranata, vem Senhor Jesus. Que Ele venha e que nós estejamos com Ele para todo sempre. Amém. Quero convidar a cantarmos um hino, cujo título é esse mesmo, Maranata. Como é um hino talvez desconhecido por algumas pessoas, nós vamos cantar ele 2 vezes, para que a gente possa aprender também e entoar esse hino, essa oração, né, para que Cristo venha nos buscar, e enquanto Ele não venha nos buscar, que a gente possa viver cada dia também nessa esperança do aguardo. Salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, não nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Tuas mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Como resposta a esta palavra de Deus, eu convido aqueles que puderem a nos colocarmos de pé. Queremos também confessar a nossa fé. A fé nesse Deus que promete, que vem, nosso trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por meio também do credo apostólico. E assim dizemos juntos como igreja: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos sentar? Quero trazer também alguns avisos à comunidade. Semana que vem nós temos o último episódio da terceira temporada de Estudos Bíblicos, online, que nós estamos fazendo pelo Facebook. Quinta-feira, 19h30, estudo bíblico, nós vamos falar sobre o último eu sou a videira verdadeira. E quem vai estar conosco é o pastor sinodal, Claudir Bruman. Ele vai estar junto comigo, trabalhando esse tema de João, capítulo 15. Então, não deixe de participar. Se você tem participado, eu sei que muitas pessoas estão assiduamente, cada encontro, com a família reunida. Então, vamos lá. Quinta-feira, o último episódio. Talvez você diga: nossa, eu não vi nenhum. Entra lá na página do Facebook da comunidade, e lá tem uma série, é só clicar Estudos Bíblicos, que vai aparecer todos os vídeos do nosso estudo. Depois que todos eles estiverem terminados, provavelmente vamos também colocar à disposição no YouTube, então, quando encerrarmos esse ciclo, tá bom? Queremos lembrar que o próximo culto é no dia 15 de novembro, aqui às 19 horas, e nós também teremos, na parte da manhã, o nosso devocional dominical, como de costume, uma vez por mês, fazemos esse devocional no domingo de manhã, aqui da igreja. Ainda não sabemos se vai ser ao vivo, provavelmente esta semana nós vamos editar, mas vai estar lá também para você acompanhar às 9 horas. E o culto presencial e online, 19 horas aqui. A campanha Vai e Vem, ela ainda está atuante. Se você quer fazer essa oferta da campanha, até dia 22 de novembro, você pode pegar um envelope ali atrás, deixar sua oferta ou passar na secretaria. A oferta do último culto, aqui, rendeu o valor de R$ 111, foi destinado para a coordenação sinodal de diaconia, e a oferta de hoje, ela é local, fica então aqui para a comunidade, em seus serviços e atuações e trabalhos que ela também tem realizado, ok? Então a oferta de hoje, ela é local. Não sei se tem mais algum aviso importante. Clarice? Obrigado, Clarice. Terça-feira tem reunião do presbitério. Essa semana nós também estamos retornando algumas atividades, como a OASE, elas querem se encontrar, nós vamos fazer tudo possível para que dê tudo certo, Então nós vamos ter alguns encontros. Hoje começou o culto lá em Piem, retorno do culto em Piem. Devagarinho nós vamos fazendo os nossos encontros e, na medida do possível, vamos voltando a uma certa normalidade, E assim vai, até que, se continuar assim, vamos embora, E se não continuar, a gente para tudo de novo e aguardamos um momento propício. Mais um aviso. Os demais avisos, nós temos o grupo do WhatsApp, temos o Facebook, nós temos a secretaria, então você também pode acompanhar outras informações que temos lá também, ok?
Nós queremos agora nos preparar para celebrarmos a ceia. Nós queremos também neste momento colocar os pedidos de oração, levar a Deus as nossas orações. E eu quero lembrar então como vai funcionar para aqueles que talvez em algum momento não participaram ainda da ceia presencial. Então já vou deixar como aviso aqui. A Marta depois vai me auxiliar aqui. Nós vamos colocar aqui em cima dessa mesa então uma bandeja, onde vai ter um copinho descartável com um pedaço de pão dentro e um outro copinho com suco de uva. Tá? Então, esses dois elementos vão estar aqui na mesa e nós vamos fazer, então, vir pelo meio. Aqui você tem que vir de máscara. Aqui você passa o álcool gel, quando chegar aqui no álcool gel, né? Quem já passou já pode pegar o seu copinho e quem chega ali passa o álcool gel antes de vir até os elementos, tá bom? Então, a gente vem pelo meio, fazendo fila indiana, mantendo o espaço, tem umas faixas no chão ali em vermelho, né? Passou aqui, pega o seu copinho de suco, o seu copinho de pão e volta para o seu lugar, mas ainda não coma e não beba, porque nós vamos anunciar o corpo e o sangue de Cristo de uma vez só, para que eu não fique falando para cada um, né? E assim fica complicado. Tá bom? Então, você vem pelo meio, pega os dois copinhos, um de cada elemento, leva, volta para o seu lugar, aguarde todo mundo pegar o seu copinho, e aí depois nós vamos celebrar juntos a ceia como comunidade. Ok? Alguma dúvida? É isso? Então, eu convido aqueles que podem, não precisa levantar, vamos ficar assim como estamos mesmo, nós queremos orar, falar com o nosso Deus. Eu quero trazer também aqui alguns pedidos, eu não sei, Matias, se tem algum pedido? Não? Obrigado. Então, vamos ter esse momento de oração. Eu convido a baixar as nossas cabeças e buscar a presença de Deus também neste momento. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, uma palavra de encorajamento, de motivação, mas uma palavra de verdade, de promessa que Tu nos deste nessa noite. Resgatar esta promessa da Tua volta e nos preparar para ela. Ó Senhor, recarregue as nossas lamparinas com a Tua palavra, com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito. Não permite, ó Deus, que ela seque. Não permita, ó Deus, que nós trilhemos um caminho do nosso jeito, de qualquer jeito, achando que no final tudo dará certo. Ajude-nos a perceber que é da Tua forma que dá certo. É acompanhando a Ti e aguardando por Ti cada passo que nós podemos vivenciar a concretização desse Teu plano de amor por nós e na nossa história, seja em vida ou após a morte. Por isso, ó Senhor, também colocamos em Tuas mãos as nossas vidas, cada família aqui representada, cada família aqui presente, as pessoas que de casa estão celebrando o culto a Ti, famílias que também estão passando por dificuldades, com seus medos, temores, e aqui temos os pedidos que também foram levantados, os motivos. Queremos ao Senhor pedir pela semana que se inicia, na qual nós teremos que decidir o nosso voto. A Márcia Seifert lembra disso. Dê, Senhor, a nós sabedoria, dê a nós discernimento também nessa questão, para que possamos escolher aquela pessoa que mais se aproxima dos Teus princípios, da Tua verdade, que pode contribuir de fato para o bem-estar da nossa cidade como um todo. E não busque só seus interesses, e não busque apenas agradar apenas os seus eleitores, mas fazer aquilo que deve ser feito pela cidade. Ó Senhor, também nós pedimos por esses encontros de grupos que estão se iniciando, o grupo de Oase, que Tu possa abençoar, proteger, cuidar. Lembramos do ensino confirmatório que retornou, cultos nos pontos de pregações, outros trabalhos que estão sendo pensados, planejados para o seu retorno. Cuide de nós, ó Senhor, e obrigado, Pai, porque Tu também nos dá essa vontade de nos encontrarmos e não desanimarmos, mas também olhar com cabeça erguida para essa pandemia e saber que Tu és o nosso Deus e que conosco está. Ó Senhor, o Edson Seifert pede oração pelo grupo de planejamento, o PAMI, que está
planejando, pensando, sonhando também com a vida em comunidade, a edificação, mas também com a tua missão nessa tua igreja aqui em Oxford e em seus pontos de pregação. Agradecemos a Deus por ter carregado até aqui esta comunidade e capacite também lideranças, capacite as pessoas que estão refletindo para que de fato encontrem ações que contribuam para o teu reino. A Kátia Friedrich, ela pede para que Deus dê forças a ela, para continuarmos trabalhando firme no cuidado contra a Covid, pede oração pelas famílias, lembramos de situações de conflitos, crises, conjugais, familiares, dificuldades, como também a Vera pede aqui, orações por sua família, para que eles tenham força, fé de enfrentar as suas dificuldades. Lembramos, Senhor, de toda a conjuntura mundial, com essas eleições nos Estados Unidos, e tantas coisas que vão se envolvendo, economia, política, e que de alguma forma nos atinge. Ó Senhor, ajude-nos a compreender isso, e a encontrar o nosso papel também na sociedade. Pedimos ao Senhor também pelo retorno de ações e atividades que talvez na sociedade vão acontecer, seja nas escolas, seja em outros ambientes. Traga, ó Deus, uma vacina rápida para nós. Isso a Clarice também pede. Ela pede por sua saúde, de seus familiares. Cuide dela, ó Deus, ampara ela também ali onde ela necessita. Ó Senhor, pedimos pela saúde da família, também de Elza Schroeder, que ela abençoe, que tu possa abençoar também, esta semana ela também pede por isso. A Dolores, que aqui conosco está, também ela pede oração e agradece por todo o cuidado que ela está tendo também desta comunidade para com ela. E aqui ela pode estar te louvando, te agradecendo, depois de muito tempo, também sofrendo com as suas dores, a cirurgia e suas dificuldades, está aqui conosco. Esses motivos, ó Deus, levamos a Ti, para que também na mesa da comunhão, Tu venha, fortaleça a nossa fé e nos estimule a ser testemunhas vivas do Teu Evangelho. E contribuamos também para que mais e mais pessoas creiam em Ti e confiem em Ti e aguardem por Ti. Que nesta ceia, ó Deus, possamos celebrar o Teu amor por nós. Isso nós te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós queremos cantar um hino em preparação para a ceia, que fala do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois desse hino, convido a Marta para auxiliar, até durante o hino, se você quiser já vir, pode vir. Nós vamos fazer a instituição, orar o Pai Nosso, e aí a gente distribui então os elementos. Vamos cantar esse hino, nos preparando também para celebrar a ceia. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Convido a nos colocarmos em pé, também por esse momento, aqueles que podem. Nós queremos celebrar a ceia, porque na ceia Cristo vem ao nosso encontro. Na ceia Ele se oferece a nós, como alimento, como bebida, para a nossa salvação. Ao comer do pão, ao beber do cálice, estamos participando daquilo que Cristo fez por nós, seu sofrimento, a sua morte, mas também da sua ressurreição. E por isso podemos encontrar o perdão de Deus também ao celebrarmos essa comunhão com Ele. E nós celebramos a ceia do Senhor Jesus, porque na noite em que Ele foi traído, Ele pegou o pão, Ele deu graças, Ele deu aos seus discípulos, aqueles que o seguem, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo dado por vocês. Por semelhante modo, após haver ceado, Ele pegou o cálice com o suco da videira, e tendo dado graças, Ele deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei dele todos. Isto é o cálice da nova aliança, no meu sangue, que foi derramado por vós, em favor dos vossos pecados. E disse: façam isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. O pão que nós compartilhamos e comemos é o corpo de Cristo dado por nós. O cálice da vida que nós bebemos é a comunhão do sangue de Cristo dado por nós. E assim nós queremos celebrar esta comunhão com Jesus. E antes, oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que nos reúne como igreja e agora nos convida a termos comunhão com Ele. Vinde, tudo está preparado, o Senhor nos convida. Aqueles que assim desejarem, podemos vir. Lembrando, pegue o copinho, os 2 copinhos, volte ao lugar e aguarde para celebrarmos juntos. Fique à vontade. Você retorna para o lugar, aproveite, fale com Deus, faça uma oração, converse com Ele. Aproveite esse momento para também buscar nele a sua graça, a sua comunhão.
Aguardar o Jonas. E assim nós queremos comungar juntos como igreja cristã. Tomai, comei o corpo de Cristo, dado por ti. Tomai e bebei o sangue de Cristo, derramado por ti. Jesus Cristo diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que possamos viver na certeza do amor dele e da presença dele até o fim. E assim queremos receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que Ele levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. E assim abençoe o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar a cantarmos um hino em pé, porque esse hino ele é animado, porque a volta de Cristo é algo animado. A volta de Cristo tem que nos trazer alegria. E esse hino fala: sei que Jesus voltará, quando será eu não sei, mas estou certo de que quando isso acontecer, eu sim irei para aquela festa. Vamos cantar esse hino com alegria. Se você conhece, pode cantar forte. Se não conhece, vai cantando junto. E assim queremos encerrar esse nosso culto. Sei que Jesus voltará. Quando será, eu não sei. Estou certo, porém, que quando isso acontecer, eu irei, seguirei. Sei que este dia será maravilhoso, porque todos que a Jesus se entregaram pela fé vão subir, se encontrar. Que bom será, se eu puder, olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Enquanto Cristo não vem, quero viver mais e mais, como quem dia a dia espera o Salvador que virá, se virá. Você, amigo, também pode esperá-lo assim. É preciso, entretanto, entregar o coração e então vem cantar. Que bom será, se eu puder, olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Que bom será, se eu puder, olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Todos um bom domingo, que Deus abençoe. Bom domingo, não, boa semana, que Deus abençoe a nossa semana e na paz do Senhor, sirvam Ele com alegria. Uma boa noite também para cada um de nós e até o próximo culto. Amém.
salvação a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, eu te renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.